Olá, vamos mergulhar no OWASP Top 10 de 2025. Esse é, basicamente, o mapa definitivo dos riscos mais críticos de segurança em aplicações web que todo mundo precisa conhecer. E quando a gente fala da OASP, estamos falando da organização que dita as regras do jogo, sabe? É ela que define o padrão global de segurança. É justamente por isso que essa lista é leitura mais do que obrigatória para quem desenvolve, projeta ou gerencia qualquer sistema de TI. Então, o nosso objetivo aqui é bem direto. Passar por cada uma dessas 10 categorias de um jeito claro, usando exemplos do dia a dia e mostrando como se proteger. Vamos lá! Para começar, nosso primeiro bloco vai focar nos erros mais básicos, aqueles que acontecem bem na fundação, sabe? Na maneira como o acesso e as configurações do sistema são gerenciados. E aqui está o número 1, e olha, não é à toa. O famoso controle de acesso quebrado. Isso é quando um usuário consegue acessar algo que simplesmente não deveria. O exemplo é um clássico. Alguém vai lá na URL, troca um ID e pronto, consegue ver os dados de outra pessoa. Isso acontece porque o sistema, lá no back-end, não verificou de quem era aquele recurso. E mesmo sendo um problema antigo, ele continua no topo. Por quê? Porque as aplicações hoje são muito complexas, cheias de microserviços e APIs, o que torna o gerenciamento de permissões um desafio gigantesco. Esse aqui mostra muito bem como uma coisinha simples pode abrir uma porta enorme para um ataque. Sabe aquelas configurações que vêm de fábrica? Pois é. Uma política de cores permissiva demais ou, sei lá, um bucket de armazenamento que ficou público sem querer, são brechas enormes. A solução, como a gente vê, é o que chamam de Security Hardening, que é basicamente o processo de fortalecer essas configurações padrão para diminuir a área de ataque. E, claro, revisar sempre. Ok, agora a gente muda o foco. Saímos das configurações e vamos direto para o coração do sistema, o código. Vamos analisar as vulnerabilidades que nascem ali e, o que é crucial, nos componentes de terceiros que o nosso código usa. Esse é um dos assuntos mais quentes em segurança hoje em dia. É fácil de entender pelo esquema. Um pacote malicioso entra no sistema por meio de uma dependência. Um desenvolvedor instala aquilo sem checar direito e pronto, o código comprometido vai direto para a produção. É o tal do ataque de supply chain, ou cadeia de suprimentos, onde o perigo, na verdade, vem de fora. Aqui o perigo mora naquilo que parece seguro, mas não é. Falhas criptográficas acontecem quando a gente usa a criptografia do jeito errado. Não adianta nada criptografar se o algoritmo for fraco, tipo um MD5 da vida. Ou pior, se a chave secreta ficar lá, exposta no meio do código. Os dados que a gente acha que estão protegidos, na verdade estão totalmente vulneráveis. Um clássico que nunca sai de moda, a injeção. Ela acontece quando dados que vêm do usuário e que não são confiáveis acabam sendo interpretados como um comando. O SQL Injection é o exemplo mais famoso, né? A forma de mitigar isso é usar o que chamamos de Prepared Statements, que basicamente separam os comandos dos dados, impedindo que a entrada do usuário seja executada. E claro, tratar e validar tudo que vem de fora. A regra de ouro é: nunca, jamais confie na entrada do usuário. Agora vamos subir um nível. A gente vai deixar um pouco de lado os bugs de código para falar de falhas que estão, na verdade, na estrutura, no design da aplicação. Essa categoria aqui é fascinante. Design inseguro. Como a própria imagem sugere, o problema aqui não é um bug, mas uma falha lá na arquitetura. São riscos que já existem antes mesmo da primeira linha de código ser escrita. O ponto-chave aqui é esse. Não é um erro de implementação, é uma falha na lógica de negócio ou no fluxo de segurança. Por isso, a solução não é consertar o código, mas sim pensar em segurança desde o comecinho do projeto, com modelagem de ameaças e aquela mentalidade de Security by Design. Uma autenticação mal feita é praticamente um convite aberto para invasores. Pensa só, se um token de acesso nunca expira, ou se a tela de login não tem nenhuma proteção contra ataques de força bruta, é só uma questão de tempo até alguém conseguir se passar por um usuário legítimo. Essa categoria aqui fala sobre modificações não autorizadas. Se o sistema recebe uma atualização de software ou um dado importante, sem verificar a assinatura digital para ter certeza de que aquilo não foi adulterado no caminho, ele está completamente vulnerável. A palavra-chave aqui é integridade. E chegamos no nosso último grupo. Agora o foco é em como o sistema reage quando está sob ataque ou quando encontra um erro, porque a reação do sistema é tão importante quanto a defesa dele. Esse slide mostra com uma clareza absurda a diferença entre um log inútil e um log que realmente ajuda. Sem registros detalhados, sem alertas que funcionem, um ataque pode acontecer debaixo do nosso nariz e a gente só vai descobrir quando for tarde demais.
Um log genérico como erro 500 é quase a mesma coisa que não ter log nenhum. Tratar erros do jeito errado pode ser desastroso. Pode vazar informação sensível do sistema, como no exemplo do stack trace, pode criar inconsistências ou, pior ainda, pode mascarar um ataque que está acontecendo, tratando ele como se fosse um simples erro técnico. Então, depois de passar por todas essas categorias, uma mensagem central fica muito, mas muito clara. O grande aprendizado dessa análise toda é que, para construir um software seguro de verdade, esses 10 princípios precisam estar integrados em tudo, desde o primeiro rascunho da arquitetura até o monitoramento em produção. Segurança não é o último passo, é um processo contínuo. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Nos projetos que a gente participa, qual dessas 10 falhas acaba sendo o maior ponto cego? Refletir sobre isso, com certeza, já é o primeiro passo para começar a fortalecer as nossas aplicações.